Olá, amigos do Cafezinho com Pimenta, tudo na paz? Hoje estamos recebendo a presença do deputado Capitão Derrite. Valeu, meu amigo. Deputado, é uma honra muito grande estar aqui com o senhor hoje. Prazer é todo meu receber vocês aqui. Estou à disposição para te bater um papo. Pô, muito obrigado. Vamos começar a falar desse tema polêmico, né, que está tomando as mídias, né, as redes sociais, que é o Veto 52, né? E o senhor primeiramente poderia explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa o que é esse veto, por que está tendo tanta repercussão? Vamos lá. O Poder Legislativo, através aqui, no caso federal, através do Congresso Nacional, é que faz a votação, a votação da lei orçamentária, das peças que compõem a lei orçamentária, seja o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, a LOA. Nós aqui no Congresso é que votamos a respeito disso. O PPA, que é um planejamento de 4 anos, a LDO e a LOA são assuntos mais específicos de legislações anuais, dizendo aonde o Poder Executivo vai realizar os gastos do dinheiro público, onde ele vai dividir para educação, saúde, segurança, enfim. E esse ano, nós tivemos algumas alterações. Existe uma coisa chamada emenda parlamentar, emendas individuais, ou seja, cada deputado e senador ele participa do orçamento da União, indicando para a União, para o Poder Executivo, olha, algumas fatias, dizendo, eu quero que coloque esse recurso da saúde nesse local aqui. Até porque, no caso nós deputados, somos representantes do povo. Então o cara tem a base eleitoral dele lá, ele tem mais... A ideia, eu creio que a ideia é, como o deputado representa uma determinada região e tal, ele tem mais conhecimento mais específico de onde está precisando. Sim. Através da emenda parlamentar impositiva, cada deputado e cada senador pode dizer, eu quero que coloque esse recurso nesse hospital. No meu caso, que lá de Sorocaba, uma cidade do interior de São Paulo, eu ajudo muito lá o Hospital do Câncer Infantil de Sorocaba, o GEPAS. Até aí, isso já era feito e já vem sendo feito, isso está previsto na Constituição Federal. O que aconteceu esse ano? Além das emendas individuais impositivas, existem as emendas de bancada e as emendas de comissões, ok? As emendas de bancada e de comissões são a bancada do Estado de São Paulo, composta por 70 deputados federais. Essas emendas, elas não eram impositivas. Com a aprovação de uma PEC que nós aprovamos, passou a ser. Então, as emendas individuais, elas somadas de deputados e senadores, faziam parte de 9,5 bilhões de reais. Mais emendas de bancadas e emendas de comissões pulou já para coisa de 15 ou 16 bilhões, salvo engano. Aí, aonde mora a grande polêmica do Veto 52. Além dessas emendas individuais, emendas de bancadas, emendas de comissões, tem uma fatia aí de 30 bilhões de reais que estavam querendo tirar das mãos do Poder Executivo e deixar na mão do Poder Legislativo. E quando eu falo Poder Legislativo, na mão de um único parlamentar. Do relator, né? Do relator, exatamente, do relator do orçamento. Aí é que está a incoerência no meu modo de pensar. 30 bilhões. Se todos os deputados e senadores, através das suas emendas parlamentares impositivas, somando de todos, dá uma fatia de 9,5 bi para atender 594 parlamentares, ou seja, 513 deputados e 81 senadores, isso, a soma total dá 9,5 bi, como que a gente vai deixar 30 bi na mão de um único deputado? Complicado, cara. E aí você engessa o Poder Executivo, que é quem tem que executar o orçamento da União, e no meu ponto de vista isso está errado, é por isso que eu já me manifestei nas mídias sociais e vou votar para manter o veto do presidente Bolsonaro. O que o presidente fez? Vetou esse item da lei orçamentária, dizendo que, olha, os 30 bi não pode ficar na mão de um único parlamentar, e por conta disso ele foi o veto 52, aí gerou esse clamor todo nas mídias sociais, que eu acho bom. Sim, o povo participando, vendo o que está acontecendo, né, indo clamar, reivindicar. Há anos atrás, não vou colocar muito, mas 10 anos atrás, a população nem sabia o que acontecia aqui no Congresso. Ela só participava na eleição, né? Votava, ia na urna, botava o número, acabava e ficava por isso mesmo. Só que a consequência desastrosa disso, o que foi? Foram anos aí de um desgoverno do nosso país, vide a era PT, que quase destruiu com o nosso país, enviava dinheiro para Nicarágua, dinheiro para Cuba, dinheiro para Venezuela. É um absurdo. E aí a população entendeu que ela tem que participar da política não só de 4 em 4 anos, mas fiscalizar, opinar e cobrar do seu parlamentar. Então o veto 52, ao qual já me manifestei favorável à manutenção do veto,
é justamente para não deixar que 30 bilhões de reais fiquem na mão de um único parlamentar. Sim, sem dúvida. Ainda falando desse veto 52, muito se comentou que teria um acordo que seria 15 bilhões na mão do relator e 15 bilhões na mão do governo. O senhor tem alguma fala a respeito disso? Eu sou vice-líder do governo na Câmara, né? O líder do governo é o Major Vitor Hugo, uma pessoa extremamente capacitada intelectualmente, dispensa comentários. 01 de turma em todas as turmas. 01 de todos os cursos que fez, o cara é um expoente. E é consultor legislativo da casa, hein? Um dos concursos mais difíceis do Brasil. Não ouvi dele, e eu sou vice-líder do governo, participo ali dessa interlocução, dessas, entre aspas, espécie de tratativas com as outras lideranças, não ouvi dele nada oficial. Então, se existe alguma coisa, não partiu da liderança do governo na Câmara. Eu sou contrário a esse tipo de acordo. Não tem que 30, nem 20, nem 15, tudo nem na 10. mão do governo executivo e acabou. Não tem que ter relator administrando dinheiro. Claro, agora a gente tem que avaliar. Vamos ver se no voto a gente consegue ganhar e deixar esses 30 bilhões aí na mão do Poder Executivo. Quando a gente fala Poder Executivo, dos ministros que foram escolhidos tecnicamente pelo presidente. Que foi eleito 57 milhões de votos, então não adianta. Nada mais justo. Como que a gente vai tirar um orçamento bilionário das mãos, por exemplo, do Ministério da Saúde? Fala lá, ministro Mandetta, o senhor que é médico, ortopedista, com especialização nos Estados Unidos na área médica, com especialização na Fundação Getúlio Vargas na área de gestão, eu vou tirar essa fatia bilionária, ou milionária que seja, mas estão falando em centenas de milhões do Ministério da Saúde, para deixar na mão de um parlamentar, vai decidir aonde que tem que ser empregado esses recursos. Tecnicamente isso é absurdo, então por isso que a gente vai votar, mas desconheço qualquer tipo de acordo. Sim, sem dúvida. E eu acho que esse veto, nessa questão do impasse entre Congresso e Poder Executivo que tem tendo, causou o pessoal querer ir para as ruas, né? E teve agora a convocação para o dia 15 de março para grandes manifestações, Avenida Paulista, aqui na Esplanada dos Ministérios vai ter. E como se houve essa movimentação popular? Eu acho isso reflexo do momento político que a gente vive. Como eu disse, a população ela acompanha, ela está presente na política, está presente no dia a dia, está presente nas votações, está cobrando seu parlamentar. E acho que os políticos que não estão acostumados com isso têm que parar para pensar. Sim. Se nós somos representantes do povo e o povo está indo para a rua, tem que repensar as atitudes daqueles que estão votando contra o povo. Acho que isso é um alerta. Tivemos nas últimas eleições, talvez a maior renovação da República, salvo engano, a maior renovação. E tem gente que ainda não entendeu o recado da população. Então, eu sugiro que eles comecem a perceber que a população está atenta e que haverá reflexo na urna daqui 3 anos. Esses que acham que são soberanos, muita gente caiu votação, muita gente não foi reeleita, e eu apoio totalmente toda e qualquer manifestação que venha do povo, mesmo que seja algo contrário, às vezes até uma votação minha ou algo que eu pense, é salutar para o processo democrático, que a gente escute o povo. Então, eu acho mais do que válido aí as manifestações e espero que a população continue participando da política. E tem a parlamentar que foi eleito nas costas do presidente, surfou na onda do presidente e é contra a manifestação. Né? É algo que você... Pô, gente, se você apoiou, se você surfou, né? Tem gente que até navegou, né? Na onda do presidente. E agora quer ficar... ainda põe a culpa no coronavírus, né? Não, por causa do coronavírus não vai pra... Gente, pelo amor de Deus, né? O povo não é bobo, né? Pois é, mas isso aí é bom pro povo saber também. Quem são aqueles que eram 100% bolsonaristas e rapidamente, em um ano que ele está aqui, um ano e pouco aí de governo do presidente, já viraram uma casaca, ou já tem um discurso mais em cima do muro, nem lá nem cá, o que o pessoal chama de isentão, né? Eu falo assim, desde do primeiro turno eu já fazia campanha para o presidente Bolsonaro. Sim. Aliás, eu estou no Partido Progressista por conta da minha lealdade. Nós somos militares, temos isso enraizado, né? O meu ex-comandante da Rota, Coronel Telhada, é deputado estadual, já era do Partido Progressista, e quando eu fui sair candidato, ele me convidou e pediu para que saísse numa dobrada com ele. Qual foi a condição para eu sair pelo PP Progressista? Que eu faria campanha para o presidente Bolsonaro desde o primeiro turno. Não apoiaria o candidato da coligação, que lá em São Paulo era o Alckmin. Sim. Aliás, eu não gosto do PSDB. Eu sofri muito com o PSDB na Polícia Militar do Estado de São Paulo ao longo da minha carreira. E assim eu mantive a minha coerência e mantenho até hoje.
sempre apoiando o governo do presidente Bolsonaro. Foi isso que me levou a ser escolhido para me tornar vice-líder do governo. E assim como eu, tem outros parlamentares, claro, né? Que não são nem do PSL, que Exato. apoiam o presidente Sim. Bolsonaro. Né? Sim. Agora o Sargento Faúl, né? Também. O José Medeiro, tem vários outros, né? Agora que eu lembrei de cabeça foram esses. Mas o delegado Éder Mauro tem vários. Éder Mauro, linha de frente. Éder Mauro, gente boa também, tranquilão. Então, não é porque o cara não é do PSL que não apoia o Bolsonaro, é porque são várias situações que levaram a escolher esse partido ou aquele outro partido. E ainda falando dessa manifestação no dia 15, né, o pessoal ficou mais revoltado, assim, também foi uma fala do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que ele falou que Bolsonaro não está à altura do cargo. Como o senhor ouviu essas declarações? Olha, eu vejo essa fala do ministro do STF eu não vou nem dizer um equívoco, ele foi muito infeliz, né? Sim. Falando uma besteira dessa, ele está falando para mais de 57 milhões de brasileiros. Ele não está falando da pessoa do presidente ou do profissional ali. Ele está falando para 57 milhões de brasileiros. É a opinião dele, mas eu acho que ele tem que se manifestar como o Celso de Mello e não como o ministro do STF. Sem dúvida. O ministro do STF não tem que ficar, não é comentarista, ele tem que fazer a função dele lá. Eu já coloco um outro ponto em questão. Quem foi que o escolheu para ser ministro do STF? Todos sabem aí, né? Não foram 57 milhões de brasileiros. Foi uma pessoa. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro tem muito mais legitimidade e altura para ocupar o cargo de presidente da República do que esse ministro que falou isso daí equivocadamente da minha maneira de pensar. Os ministros do STF não são escolhidos, muitos não são escolhidos pelo mérito, são escolhidos porque são amigos, são escolhidos porque são advogado do partido tal. Então é algo de se rever, né? A história já mostrou pra gente que muitos ali, infelizmente, né, o sistema de escolha dos ministros do Supremo Tribunal, da nossa Suprema Corte, é algo que eu já venho discutindo faz um bom tempo. E é algo que a gente tem que pensar mesmo. Porque é natural. A gente tem que ser coerente no nosso pensamento, tanto lá quanto cá. Se o presidente Bolsonaro ou se alguém indicar um ministro, como que no futuro essa pessoa... É só ver o que aconteceu com o presidente atual do STF, do Dias Toffoli, no caso da prisão em segunda instância. Sim. Que anteriormente a Suprema Corte tinha um entendimento que sempre condenado em segunda instância passava a cumprir a prisão. Sim. Aí quando veio o caso do Lula, mudou-se o entendimento. E sabe-se que o atual presidente, enfim, trabalhou no Palácio do Planalto, no governo do Lula, foi nomeado por eles, foi divulgado, enfim... salvo engano, do Partido dos Trabalhadores, então é complicado. Vai falar que foi um julgamento isento, imparcial? Eu não sei. Só estou colocando aqui para que o pessoal que vai nos assistir aí, ou que está assistindo agora, reflita sobre isso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma da legitimidade e da altura do cargo do presidente Jair Bolsonaro, até porque assim como eu, como nós e muitos que estamos assistindo, foram mais de 57 milhões de pessoas que acreditaram e confiaram lá o voto no presidente. Aproveitando o gancho que o senhor deu da segunda instância, como que anda essa tramitação aqui na casa? Já tem comissão especial, não é? Como que está essa tramitação aí? Olha, a comissão especial foi instalada da prisão após condenação em segunda instância, né, oriunda da PEC 199. Na Câmara dos Deputados nós temos uma PEC 199, que tem a comissão especial. Ela precisa de 40 sessões para entregar o seu relatório. Primeiro foi aprovado na CCJ a admissibilidade da PEC. Agora a comissão especial ela vai analisar o mérito e depois disso vai para plenário. E tem no Senado, o Senado Federal está analisando uma alteração através do Código de Processo Penal, no artigo 283, através de um projeto de lei. Eu entendo que as duas podem caminhar simultaneamente, mas que a PEC, que altera a Constituição, ela tem uma solidez maior, assim, porque altera a Constituição e fica batido o martelo. Aí virá uma segunda questão. Se ela vai retroagir ou não. Tem juristas que entendem que ela vai retroagir casos anteriores, ou seja, vai fazer com que o condenado Lula volte para a prisão, e tem juristas que entendem que só condenações a partir da alteração constitucional. A gente tem que aguardar para ver como vai ficar. Vai andar, eu acredito que no primeiro semestre a gente tem uma definição, tanto na comissão especial quanto no plenário da Câmara dos Deputados, salientando aqui para vocês que eu sou 100% favorável. Aliás, no meu gabinete ali tem segunda instância. Verdade. Já um adesivo, sou favorável à prisão após condenação em segunda instância.
Ainda falando em segurança pública, nessas questões, né, hoje encerrou a crise lá do Ceará envolvendo os policiais militares. E como que o senhor viu esses 13 dias de paralisação dos policiais militares? Como que o senhor viu isso tudo? Olha, é uma questão que tem que ser muito bem explicado. Primeiro ponto, nós militares não podemos fazer greve. Isso é líquido e certo, é sabido. Eu nunca fui favorável a nenhum movimento de paralisação da polícia. Porque quando nós entramos na carreira militar, nós já sabemos disso. Mas eu não posso deixar de ser solidário aos meus irmãos de farda lá do Ceará ou de qualquer outro estado que seja. Eu acho que a consequência, quem provocou toda essa onda que gerou, infelizmente, numa paralisação, que a população não tem culpa. Claro. E ela não pode pagar por isso. Esse número de homicídios aí que beirou 150 homicídios nesse período é um número muito grande, um aumento percentual gigantesco por conta da paralisação das polícias, da Polícia Militar do Ceará, nesse caso. Só que quem deixou chegar nesse nível foram os governos, especificamente no estado do Ceará, com falta de valorização. A nossa tropa ganha muito mal. Realidade do Brasil, tá? A Polícia Militar ganha muito mal, trabalha muito. Chega numa época de carnaval agora, escala extra, escala dobrada. Tem um estresse psicológico, um desgaste psicológico muito grande. O índice de suicídios é grande demais. Sempre foi grande. Esse ano em São Paulo, aliás, no ano passado, 2019, comparado aos outros anos, aumentou 300% o índice de suicídios na tropa. Muita coisa. A nossa tropa ganha mal, está endividada, uma carga de estresse violenta, e aí não há valorização. E muita gente usa a bandeira, como lá em São Paulo aconteceu. A polícia, o governador lá falou, a polícia de São Paulo vai ser a segunda mais bem paga do país. É a quinta pior. Em alguns pós-graduações chega a ser a terceira pior. Caramba. Lá no Ceará, olha uma outra coisa que culminou também. O governo do estado fez um planejamento para reajuste salarial, dando mais de 35%, salvo engano, para os oficiais do último posto, coronéis, e 12, 13% para os soldados. Isso não existe, pô. O aumento tem que ser igual do soldado ao coronel. Quem é de caserna, quem é militar, sabe disso. Uma medida dessa, ela joga combustível na fogueira, joga querosene numa fogueira. Então, eu não sou favorável a nenhum tipo de paralisação das polícias militares. Quando nós entramos na carreira já sabemos. Porém, temos que salientar que a culpa disso é a falta de valorização, e aí são vários os aspectos da valorização, ao longo de muitos e muitos anos que vem acontecendo com as polícias militares do Brasil. Claro, assim, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, e o que eles passam ali, né, é que eu tive mais realidade do Rio de Janeiro, mas com certeza deve ser no Brasil todo, assim, o que eles sofrem ali, às vezes até sendo achincalhados em protestos de esquerda, né, pedindo o fim da polícia militar, é algo assim que é bem diferente da realidade americana, né, que eu morei lá 2 anos, estudei lá em 2 anos, e você vê um patriotismo policial sempre agradecendo o seu serviço prestado. Então isso é visto como herói de verdade. Sim, né? sim. Tem a história de um pai de um amigo meu que ele chegou para ir num parque de diversões lá, e só por ele mostrar o distintivo, ele nem mostrou o distintivo, ele abriu a carteira e tava lá o distintivo. Olha, aqui você tem desconto, tá? Você paga menos X%, isso aqui é o desconto que você vai ganhar, parabéns. Então é algo que a gente precisa ter essa valorização do policial militar, não só do policial militar, como militar das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiro. Guarda Civil Municipal, também, todos os qualquer membros força, da segurança. Exatamente. Concordo. Falta muito ainda para o Brasil evoluir nesse sentido. E quem tem o poder de fazer, volto a bater na tecla de São Paulo. O estado mais rico da federação. E, enfim, e só promessas. Daí chega na hora de cumprir, ninguém cumpre a palavra. E a tropa está desgastada. Então isso daí que culminou lá no Ceará. E há uma insatisfação generalizada das polícias de forma geral, exceto aqueles estados que estão bem. Eu vou dar um exemplo. Ó. O governo de Minas Gerais, do governador Zema, pegou um estado quebrado do PT e ele mesmo já propôs e entrou no acordo lá de aumento salarial de 38%, 39%. Olha aí, ele viu a experiência de Mariana, de Brumadinho, das polícias militares, sabe que é uma tropa, que é mais do que um braço direito ali que vai estar com ele. Precisa de valorização e ele assim está fazendo. A gente espera que os outros estados sigam o exemplo e não tem desculpa, porque mais quebrado que Minas Gerais, que o Romeu Zema pegou, não existe. É verdade. E você tinha falado que nessa época de carnaval que os policiais sofrem, às vezes até um pouco mais, e teve o caso de um deputado federal, que também é cantor lá na Bahia,
que desacatou os policiais, né? E não é a primeira vez que esse deputado faz isso, né? Acho que em junho, julho, no meio do ano, ele tinha feito, falou que ele era lei, por isso que ele podia mandar nos policiais, parar de fazer abordagem. E como o senhor viu isso tudo, né? E o senhor fez uma representação que tinha tá nas aqui, redes sociais, exatamente. Acabei de pegar aqui, ó, protocolada no dia 27 de fevereiro, às 14h41. Foi o horário que eu protocolei, ó. Representação, quebra de decoro parlamentar. Aqui eu estou expondo as justificativas e espero que seja recebida a representação pelo presidente da Câmara, que isso seja enviado para o Conselho de Ética, que o Conselho de Ética avalie se isso é postura de um parlamentar. Eu vou me controlar aqui para não ofender, não xingar, apesar que qualquer ofensa para esse cara aí seria um elogio. Porque isso é um absurdo. Um parlamentar federal ofender de maneira covarde e vil os policiais que estavam ali trabalhando, garantindo a segurança da população da maneira como ele fez. Absurdo. Então, muitos parlamentares se manifestaram nas mídias sociais, mas eu acho que além disso, além de eu ter me manifestado, acho que esse é o caminho. Sem dúvida. Que a casa possui, regimento interno possui, para que a gente comece a punir quem fica denigrindo os verdadeiros heróis da nossa sociedade. Ainda mais que não é a primeira vez que o deputado faz isso. Isso é um absurdo, né? Dizer que é a lei, da jurisprudência, que ele é deputado federal, que ele é parlamentar... Vai esperar o quê de um cara que tem uma folha de maconha tatuada no pescoço, né? E por aí vocês tiram as suas conclusões. Ele vai estar lá, ó, Conselho de Ética, vamos trabalhar para que isso chegue no Conselho e quero ver se ele é tão macho como ele foi lá com os policiais lá no Conselho. Ainda falando dessa questão de polícia e tal, né, o senhor ficou bastante tempo na rota ali, trabalhando nas ruas, e o senhor certamente deve ter alguma história que ficou marcada ali, né, na cabeça do senhor, na memória, né? E você poderia contar como é que foi? Rapaz, tem várias histórias assim de rota, do próprio Corpo de Bombeiros, que eu passei também 4 anos do Corpo de Bombeiros. Mas assim, da rota tem 2 específicas, né? Para o pessoal entender como é a função do policial militar. O policial militar, no meu ponto de vista, eu sempre pratiquei isso, tem que atender muito bem a população, como se ele estivesse atendendo alguém da família dele, a mãe, o pai, um filho, um parente, e tem que agir com rigidez, rigor da lei para o criminoso. Por conta disso, dessa maneira de eu pensar e agir dentro da instituição, tem 2 ocorrências que marcaram bastante. Uma foi no litoral, que foi uma coisa muito simples, Operação Verão em Santos, aquele trânsito parado na Avenida de Santos. A gente parou, eu vi uma senhora querendo atravessar, paramos a viatura de rota, eu desci, os policiais desceram, paramos o trânsito e ajudei uma senhora a atravessar a rua, que para mim era uma coisa mais do que comum, porém teve um reflexo muito positivo, porque eu lembro até hoje uma senhora bem idosa, deu um beijo na minha mão e falou: filho, Deus abençoe. Eu pensei que a população ia me xingar, porque eu parei o trânsito literalmente, numa época de verão, né? Etc. e tal. Pelo contrário, nós recebemos palmas lá, e eu acho que esse é o espírito do bom policial. O pessoal aplaudindo, viva a rota e tal, aqueles comentários. E uma outra questão que me marcou foi numa ocorrência policial que culminou com a morte de 3 criminosos no roubo à residência. Eu tive várias ocorrências envolvendo troca de tiros, né? Inclusive com criminosos de facções criminosas. Eu não costumo dar crédito para esses canalhas aí, mas aquela facção lá que é a mais conhecida do Brasil, eu tive várias ocorrências com evento morte, graças a Deus sempre do criminoso. E uma dessas ocorrências, 3 criminosos partiram dessa, né? Um confronto conosco lá, com a minha equipe de rota lá na área do 16º Batalhão. O que me impressionou foi que a mãe de um deles foi até o local da ocorrência, porque era um roubo à residência. Um criminoso, depois a gente foi saber, tinha um criminoso na rua de trás esperando para eles fugirem. Esse criminoso foi até o bairro e avisou: olha, a rota entrou lá na casa que estava roubando, etc. Eu acho que foi isso que aconteceu. A família do criminoso veio para lá. Quando falaram: a família do criminoso está aí, eu falei: caramba, deve ser uma situação difícil e tal. E a mãe de um deles quis conversar com a gente. Uma senhora de idade, bem religiosa, se aproximou da gente, falou inclusive comigo. Falou: olha, o senhor estava na ocorrência? Estava. O filho dela falou: olha, eu vim aqui para tranquilizar o coração de vocês, que eu tinha certeza que o destino do meu filho seria esse. Ele é fugitivo da prisão, ou seja, ele saiu numa saída temporária e não voltou. Sim. Eu tenho, fazendo um parênteses, tem um projeto de lei 4086
para acabar com a saída temporária. Vamos trabalhar para ver se a gente consegue aprovar esse projeto de lei. Saiu na saída temporária, não retornou, ou seja, era fugitivo, era procurado. E ela falou, e eu tinha certeza que o destino dele era esse. Porque eu já tentei de todas as formas, viu, policial? Já levei na igreja, ele não quis ir. Já arrumei trabalho, ele não quis trabalhar. Isso é bom pro pessoal da esquerda que gosta de assistencialismo, de falar que o bandido é vítima da sociedade, é coisa nenhuma. Bandido que escolhe a opção de ser criminoso. Sem dúvidas. E isso me marcou, que foi uma mãe falando pra gente ficar tranquilo, que ela sabia que o destino do filho dela seria esse. Até porque ela sabe da índole do filho, sabia. E quem se rende, quem se entrega, vai preso. Agora o cara que atira pra matar, vai tomar tiro pra morrer. Isso não tem jeito, é o trabalho de todo policial. Eu tenho que voltar pra minha casa, pra minha família. Os policiais que estavam comigo na época lá, da Mata, Cabo Renê, Cabo Dantas, o Cabo Martins, voltaram pra casa, graças a Deus. Então essas duas ocorrências marcaram. E a do bombeiro, que marcou muito, foi uma ocorrência, até ficou famosa, de um ex-presidente da Vale do Rio Doce, não me lembro o primeiro nome dele, o sobrenome é Agnello. Ele estava com um avião, saiu do Campo de Marte, esse avião com a família dele para ir num casamento no Rio de Janeiro, o avião caiu em cima de uma residência, morreram todos os passageiros da família dele, bem trágico. Eu lembro da gente encontrar os corpos até de um casal abraçado, já carbonizados e tal. Mas o que marcou foi pelo fato de o avião cair numa residência, tinha 4 pessoas na residência. Um senhor de mais de 70 anos de idade, um casal e uma filhinha deles de 4 anos, neta desse senhor. Esse senhor estava com a criança no colo, na sacada, viu o avião, imaginou que ele fosse cair ali, correu pro último andar da casa, saiu da sacada, o avião caiu, a casa inteira pegou fogo, até por conta da octanagem do combustível da aeronave, e nós conseguimos salvar essas pessoas que estavam dentro da residência. E os familiares ficaram muito agradecidos, dizendo do risco que eles correram ali, enfim. E eu fiquei muito feliz, me marcou muito essa ocorrência de bombeiro, porque literalmente a gente ajudou a salvar vidas. Sim. E para vocês aí de casa que quiserem saber mais, tem vídeo, né, de ocorrência, né? Só jogar no YouTube aí, Capitão Derrites, um monte de vídeo lá. É muito bom, eu gosto bastante de assistir. Deputado, agora vamos voltar aqui um pouquinho para o parlamento. Esse foi o primeiro ano de mandato do senhor, ano passado, ano de 2019, e como que o senhor avalia esse primeiro ano de mandato? Olha, foi um ano muito bom, um ano de muita experiência. Assim, eu me preparei para estar aqui. Eu nunca quis ser político. Nunca pensei em disputar a eleição. A primeira que eu disputei foi para deputado federal. Mas eu sou, além da formação na Academia Militar do Barro Branco, né, bacharel em Ciências Policiais e Segurança Pública, que eu sou bacharel pela Academia Militar do Barro Branco, eu sou bacharel em Direito também. E fiz uma pós-graduação antes de iniciar o mandato. Então eu me preparei para estar aqui. Mas claro, uma coisa é você se preparar na teoria, outra coisa é estar dentro de campo jogando o jogo, literalmente. Mas eu gostei muito, achei... Eu vi a necessidade de ter gente aqui ajudando o presidente Bolsonaro, deputados que estejam realmente imbuídos em fazer o bem para o Brasil, sem aquele viés de olhar para o próprio umbigo ou pensar em próximas eleições. Eu acho que reeleição é consequência de um bom trabalho. Sem dúvida. Especialmente nesse momento que a gente vive no país de renovação, de ter um presidente que quebrou aquele sistema de coalizão partidária, cedendo ministérios, cedendo cargos, Eu acho que é um momento novo e eu fico feliz em poder estar colaborando com o governo e estar colaborando automaticamente com o país, né, com o Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Deputado, a gente vai chegando ao fim da nossa entrevista. Primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo, né, que a gente sabe que é muito corrida de parlamentar. E o senhor queria deixar alguma consideração finais, alguma coisa? Eu queria parabenizar vocês pelo canal, já assisti alguns vídeos de vocês também. Queria deixar um recado para a população. Continuem participando da política, continuem questionando os seus parlamentares, continuem cobrando, continuem indicando nas questões polêmicas a maneira que você espera que o seu representante vote. Que isso tem feito muita diferença aqui no parlamento. Falo para vocês que é a experiência de quem está aqui. E acho que um povo consciente, sabendo em quem votar e depois cobrando seu parlamentar,
sem dúvida alguma, o nosso país vai melhorar muito. Sem dúvida. Deputado, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com o senhor hoje. Prazer todo meu. Então, pessoal, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e tocar o sininho. É muito importante, pessoal. Segue a gente lá nas redes sociais, @CapitãoDerrite. Sem dúvida. Vou deixar aqui embaixo, aqui, ó, no vídeo, as redes sociais do deputado. Seguem ele lá, que é muito legal o conteúdo que ele posta lá, gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.